Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma segunda-feira para o nosso estudo bíblico. Espero que você possa aproveitar mais essa segunda e aprender muito da palavra de Deus. Quero convidar você a orar comigo agora. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela vida de cada um daqueles que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão assistir mais para frente. Pedimos a tua bênção, a tua ajuda sobre a vida de cada um e que também possamos aprender mais uma vez, ó Deus, a tua palavra, aprender mais uma parte, ó Deus, da Epístola aos Gálatas, que cada pessoa aqui possa realmente compreender um pouco mais a tua palavra. Nos abençoe, nos ajude. É a oração que fazemos agora e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Já pegou a sua Bíblia aí? Já pegou o seu papel, sua caneta para anotar? Lembra, você pode assistir, depois você pode voltar um pouco, ouvir mais uma vez e compreender um pouco mais. Você tem aí toda a possibilidade de fazer isso, certo? Bem, nós estamos na Epístola aos Gálatas, já estudamos uma vez, duas vezes, aliás, essa aqui é a terceira aula, e nós fizemos já na primeira aula uma tentativa de um resumo, procurar mostrar o geral dela, a data, a autoria, e também falamos do propósito, que é muito importante a gente saber, né? Que Paulo queria defender o apostolado dele, a gente já está vendo isso no início da carta, e também refutar os ensinos dos chamados judaizantes, e que nós vamos ver no decorrer desta carta. Depois nós começamos a fazer a leitura da carta, verso por verso, começamos a ver o início lá com a saudação, uma saudação bem típica paulina, né? Que a gente fala aqui, toda vez que a gente vê essa forma, a gente percebe que é o escrito de Paulo, porque ele fez isso em todas as suas cartas, conhecidas no Novo Testamento. Depois nós começamos a estudar um pouquinho mais a partir do versículo 6, falando do tema da carta, não é? Que era o objetivo dele, qual era o objetivo dele, que era para falar que haviam pessoas que estavam propagando um outro evangelho. E nós vimos que esse outro evangelho não era mais um evangelho, esse outro, desculpa, esse outro é um outro diferente, falso evangelho, não era um evangelho verdadeiro. Aliás, ele diz que quem estiver junto com esse evangelho falso, que seja amaldiçoado, que seja anátema, né? A gente viu isso lá no texto bíblico. Dos versículos 10 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 2, nós estamos falando sobre a defesa do apostolado. Nós não terminamos ainda, vamos terminar hoje, mas nós já falamos sobre os versículos de 10 a 17, quando Paulo fala da sua chamada independente. Por que independente? Porque não dependeu de contato de pessoas, não veio de homens. Ele fala, ele não foi até Jerusalém primeiro para ouvir deles e depois falar do seu apostolado. Pelo contrário, a Bíblia diz, ele diz que ele foi para a Arábia. O que ele foi fazer na Arábia? Foi buscar Deus. Ele queria saber o que Deus queria da vida dele. Aliás, deixa eu até falar uma coisa para nós. É o que nós temos que fazer cada vez mais, né? Olhar para a sua palavra, ter a nossa vida entregue ao Senhor, buscar a sua vontade, buscar saber aquilo que ele quer para nós, né? Paulo foi fazer isso lá. E ele, quando ele volta, ele já volta convicto não do chamado dele. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o seu Salvador, reconheceu a sua salvação em Cristo Jesus, mas também ele entendeu o chamado dele, entendeu que o chamado dele estava direcionado à pregação do Evangelho, especialmente aos gentios, do que ele fala, certo? Isso foi até o versículo 12, e a gente já fala um pouquinho sobre quem ele era antes da conversão, no versículo 13 e 14, e também falamos no finalzinho da aula passada, Paulo no dia da sua conversão, né? Como ele foi chamado pela graça, né? Foi revelado a ele o Filho, ou seja, Jesus foi revelado a ele, né? E que ele não consultou carne, ele não foi até Jerusalém para isso. Paramos aí no versículo 17, certo? Vamos entrar agora na nossa aula de hoje. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler dos versículos 18 até o capítulo 10, versículo 2, mas vamos começar com o verso 18 e 19. Nós vamos falar sobre Paulo depois da sua conversão, que vai até o versículo 24. Comecemos com os versículos 18 e 19 do capítulo 1 de Gálatas. Diz assim as Escrituras:
Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão de Jesus. Presta atenção aqui, quando ele fala que ele foi conhecer, tem uma outra versão que fala avistar-me, né? Ou seja, ele foi lá com o desejo de ir lá e conhecer. Né? A gente percebe que foi depois de 3 anos, ou seja, ele não conhecia Pedro, Pedro não conhecia, os dois só ouviam falar um do outro através dos noticiários, né? Que eu falo noticiários, dos comentários que se faziam um sobre o outro, de pessoas que eram interrelacionadas, não é? Então ele conheceu, então não houve nenhum contato antes, entre Paulo e Pedro, Paulo e os apóstolos, a não ser depois desse período. Olha o versículo 20, acompanha comigo. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Paulo chama aqui a verdade que ele está dizendo, eu não estou mentindo o que eu estou falando. Isso era importante, porque para ele dar credibilidade ao apostolado dele, ele precisaria dizer que ele recebeu essa incumbência não dos homens, recebeu de Deus. Isso é importante para a sua defesa. Olha o verso 21. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Né? A Síria e Cilícia. Bom, se você conhece um pouco das viagens missionárias do apóstolo Paulo, nenhuma vez é citado que ele passou na região da Cilícia, onde estava a cidade de Tarso, o seu berço, de onde ele nasceu. Porém, a probabilidade é grande que ele tenha passado. Quando você vê nos relatos de Atos, especialmente a segunda e a terceira viagem, que é Atos capítulo 16, final do 15, 16, 17, 18, depois final do 18 e capítulo 19, a terceira viagem, 20, 21 também. Quando você vê, ele fala que ele sai de Antioquia, segunda viagem, pode olhar lá, final do capítulo 15 e início do 16. Ele sai de Jerusalém, né? Sai de Antioquia, da Síria, e ele vai subir, e ele vai direto para a cidade de Listra, né? Que tem lá Listra, Icônio e Derbe, essas 3 cidades que estão juntas. Ele vai direto lá, que é o centro da Galácia. Porém, ele faz o contorno que passar por Cilícia, ali na cidade de Tarso, é bem provável que ele tenha passado por causa disso. Porém, aqui ele cita, aqui em Gálatas, como eu falei aqui para os irmãos, depois da sua conversão, que ele foi para a Arábia, ficou 3 anos lá, como a gente já viu aqui. Aí, a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, onde ele era, cidade dele ali. Síria, onde está a Antioquia da Síria, que vai subindo um pouquinho, virando à esquerda, e já está na Cilícia, na cidade de Tarso, né? Então ele foi para lá nesse período. E olha o verso 22 até o 24, terminando o primeiro capítulo de Gálatas. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Mais uma vez ele dá uma ênfase, que antes da sua conversão e depois que ele se converteu, até aquele tempo, ninguém conhecia ele. Não, quem não conhecia? Os apóstolos não conheciam. Pedro, que era bem conhecido, não conhecia o apóstolo Paulo, e ele está dizendo aqui que as igrejas da Galácia, né, nenhuma igreja havia conhecido ele, né? Nenhuma igreja havia conhecido ele, né? E eles só ouviram falar a respeito de Paulo quando ele diz aquele que antes perseguia e agora é um irmão nosso, e glorificava a Deus. É tudo que ele sabia, mais uma vez, para corroborar, para dizer que o apostolado dele não veio de homens, mas veio do próprio Cristo, certo? Que é uma condição muito importante para o apostolado. Eles só ouviam falar dele. Bem, vamos entrar no capítulo 2, continua ainda a ideia da defesa do apostolado dele. Certo? Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Bem, vou ler uma frase que eu acho importante. Nós não podemos esquecer de que Paulo ainda está tentando provar o seu apostolado, como eu disse agora há pouco. No capítulo 1, ele prova o seu apostolado através da afirmação que ele recebeu o apostolado do próprio Deus, do próprio Cristo, e não de homem algum. E agora, então, ele vai dar continuidade, né? Agora, a prova vem através da afirmação que o seu apostolado não era diferente dos
outros apóstolos. É o que ele vai querer dizer agora nesse capítulo. Continue enfatizando aqui a defesa do seu apostolado, certo? Versículo 1 do capítulo 2, acompanha comigo. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui, certo? Está dizendo aqui 14 anos depois. Então, alguns defendem que pode estar relacionado à sua primeira visita a Jerusalém. Lembra que ele falou que a primeira vez que ele foi, logo depois que ele ficou um tempo na Arábia. Outros já defendem que aqui está relacionado com a sua conversão. Então, uns começam a contar 14 anos depois que ele foi, ficou à parte, né? Que ele foi pela primeira vez em Jerusalém, que a gente viu agora, que ele foi lá para conhecer Pedro. E os outros dizem não, que isso se conta desde a conversão. Se contar desde a conversão, você tem que retroagir ainda 3 anos antes. Então, nessa visita, ele leva Barnabé e Tito. Barnabé, uma pessoa importante na sua primeira viagem missionária, e Tito, que era um filho na fé. Tito não aparece na história de Atos, nenhuma vez. Provavelmente ele se converteu com o ministério de Paulo e se tornou um dos seus ajudantes. Ele vai, inclusive, comandar a igreja de Creta, Tito, certo? Muito bem, tem a carta lá de Paulo a Tito que você pode ler lá quando ele faz essas menções. Olha o verso 2 aqui, acompanha comigo. Então, eu vou ler o 1 e o 2 de novo. 14 anos, então, subi para Jerusalém, novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Agora, fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Até conta uma estratégia que Paulino é muito interessante. Então, quando ele fala subir em obediência a uma revelação, o que Paulo deseja esclarecer é que a ideia não foi dele, e sim de Deus, ou seja, de ele ir até lá por causa da revelação, de pregar o evangelho para os gentios por causa de uma revelação, porque ele está dizendo que ele não foi por conta própria. Então, como Paulo recebeu essa revelação, a Bíblia não explica, não é? Mas Paulo expõe o evangelho aos crentes de Jerusalém, especialmente a liderança. Tiago, Pedro, João, os presbíteros. Paulo sabia que era a liderança que tinha influência sobre os demais. Então ele usa essa estratégia. Liderança do povo. Por isso ele explicou o evangelho para eles. Então, ele vai até lá e explica o evangelho aos líderes da igreja, né? Quando ele diz aqui, fui para lá, para onde? Para Jerusalém, por causa de uma revelação. Então, ele vai lá contar tudo, ele vai estar fazendo uma defesa, agora, do seu apostolado diante da liderança da igreja lá em Jerusalém. E por que ele faz isso? Porque ele não quer ter corrido em vão. Por que não corrido em vão? Porque é importante que a liderança tenha entendido o que ocorrera com ele. Aliás, vamos falar aqui um pouquinho para nós. Você que está me ouvindo, tem chamado ministerial, é importante que a sua liderança reconheça. Por quê? Porque começa com ela. A liderança é importante no reconhecimento do seu chamado ministerial, certo? Então isso é muito importante. E ele fala lá não ter corrido em vão. Verso 3. Acompanha, está falando ainda. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Ou seja, ele continuava judeu, puro judeu. Então ele está dizendo aqui que nem Tito, isso indica que as autoridades da igreja em Jerusalém não julgou necessária a circuncisão de Tito. E Paulo refere-se ao caso de Tito para demonstrar a ausência do conflito com os líderes em Jerusalém, que não tinha nenhum conflito com ele, por causa da circuncisão, que era um fator muito importante na mentalidade judaica. Se a circuncisão fosse uma confusão, né, para a salvação, então os líderes teriam insistido que Tito se circuncidasse, e não foi isso que ocorreu, e Paulo sabia disso e deu para entender muito bem isso, certo? Verso 4, acompanha comigo aí. Verso 4. Diz o seguinte, capítulo 2. Essa questão foi levantada, porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Bom, aqui ele já começa a pincelar a questão dos judaizantes, que estavam sorrateiramente entrando lá para desvirtuar
a doutrina pura do Evangelho sobre a graça, para introduzir práticas judaicas. Então ele está dizendo que ele não fez isso e nem os líderes da igreja fizeram qualquer coisa. Então ele classifica aqui então os judaizantes como falsos irmãos, né, como ele diz aqui no versículo 4. E eles, essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos. Está falando dos judaizantes, né, ou seja, não eram verdadeiros. Né? E é interessante que ele usa uma palavra aqui no versículo 4. Olha só, quando ele fala que foi levantada por alguns falsos irmãos, porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio. A palavra infiltrar aí tem uma outra versão que fala intrometeram, que é uma palavra também conhecida por nós. A palavra no grego significa escorregar para dentro, espreitar, secreto, ou seja, de forma que ninguém percebeu. É assim que ocorre mesmo. É por isso que todos nós, você que está me ouvindo aqui também, todos nós precisamos avaliar tudo que nós ouvimos se está na palavra mesmo. Por quê? Porque é assim que acontece, os desvios doutrinários. Nós temos que perceber que aquilo que dizem, seja do púlpito da sua igreja, da minha igreja, aquilo que nós ensinamos precisa passar sempre pelo crivo das Sagradas Escrituras. Porque é assim que se introduzem ensinos errados, né? Então eles agiram como agentes secretos, né? Esses falsos mestres, bem secretos, tentando desvirtuar as pessoas, né? Então, tirar, como ele diz aqui, tirar da liberdade para a escravidão, né? Voltar à prática judaica era fazer exatamente isso. Olha o verso 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça em vocês. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo lutando pelo Evangelho, não só por causa da vida dele, presta atenção nisso, ele estava lutando pelo Evangelho por causa dos irmãos, por causa das outras pessoas. Aliás, é algo que a gente precisa pensar nisso. Nós precisamos lutar pelo verdadeiro Evangelho, pela salvação graciosa em Cristo, graça pura, sem qualquer participação humana, no sentido de fazer alguma coisa para obter. É graça de Deus, é pura graça de Deus. Nós precisamos enfatizar isso para passar para as futuras gerações, para que as futuras gerações carreguem esse legado dessa doutrina tão importante, chamada doutrina da salvação, que é chamada de soteriologia, doutrina de salvação, né? Então presta atenção sobre isso muito, né? E entre eles tinha lá um jovem chamado Tito que não foi circuncidado, porque isso não era necessário para a salvação. Certo? Muito importante aqui. Então Paulo não deu atenção a judaizantes e a nenhum momento sequer. Pelo contrário, ele já começou a combater agora. Então, depois do versículo 5, que ele fala aqui que não submeteram a eles, ou seja, aos judaizantes, né, para que a verdade chegasse até os outros de maneira correta. Agora, olha o versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Vou ler de novo, presta atenção. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ele está falando dos judaizantes aqui, né? Então Paulo aqui, aqueles, quando ele fala aqueles, se referindo aqui à declaração depreciativa, uma expressão que mostra isso para aqueles cristãos, chamados cristãos judaizantes, né? Então, provavelmente essa expressão foi influenciada pelo fato de que os judaizantes, né, estavam exagerando o status do apóstolo Paulo, né, e do apóstolo Paulo com o objetivo de menosprezar o apóstolo Paulo no final das contas. Então é isso que eles queriam, menosprezar. Então Paulo está dizendo, não, olha só o que está acontecendo com eles, né, quem são eles, né, aqueles que estão tentando desvirtuar, como diz no versículo 6, aqueles que estão tentando desvirtuar, né? Versículos 5 e 6, o que eram, então não faz diferença. O que eles eram? Não faz diferença para mim, Paulo está dizendo.
Deus não julga pela aparência, ele julga tais homens influentes, não me acrescentam nada. Por que não acrescentam? Porque eles estão ensinando falso ensino. Não, Paulo está dizendo que ele não estava sendo enredado, influenciado por eles. Olha o verso 7 e 8. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus me operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. Então, ele está dizendo aqui para todos nós, esses versos, essas frases aqui, está dizendo dessas duas missões, duas frentes de pregação, frentes missionárias, um direcionado aos judeus, ao povo, que Pedro carregava, por isso que ele diz aos circuncisos, outra não, outra aos gentios, aos incircuncisos. O evangelho é para todos, o evangelho não é setorizado, o evangelho não é assim, que faz acepção de pessoas, pelo contrário, o evangelho é dirigido a todos, não importa quem ele seja. Deus não os ama de forma igual, o evangelho tem que ser apresentado para todos, Isso é importante para todos nós, seja circunciso ou incircunciso, seja judeu ou não judeu. Olha o verso 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Que coisa impressionante, Estenderam a destra da comunhão. Havia uma comunhão entrelaçada entre aqueles irmãos. A palavra, inclusive, no original grego aqui é koinonia. Koinonia significa que as autoridades máximas da igreja aqui, que são citados, Tiago, Pedro e João, juntamente com Paulo e Barnabé, se deram a mão, as mãos, selando esse acordo entre eles. Agora, nada havia para impedir Paulo e os apóstolos de se juntarem ou juntarem as suas forças em prol do mesmo objetivo, em prol do objetivo de pregar o evangelho a toda criatura, seja os próximos no sentido de estar perto, sejam os longe, os distantes, todos têm que ouvir o evangelho da graça de Cristo. E o verso 10, terminando esse parágrafo, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A única sugestão dos líderes foi para Paulo e Barnabé se lembrarem dos pobres, se lembrarem daqueles oprimidos, uma obra que Paulo afirma esforçar-se em cumprir. Paulo dedicou sobre isso, de ajudar os mais necessitados. Ele tinha conhecimento das necessidades físicas, materiais, dos crentes de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele cooperou. Você pode ler Romanos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 16, o interesse que Paulo tinha por aqueles que estavam sofrendo por causa da perseguição e sofrendo também a questão financeira. Ele queria ajudar aqueles irmãos. Bem, nós estamos falando aqui sobre a autoridade apostólica, e só para você relembrar, para você não perder o fio da meada, deixa eu só separar aqui o início. Então, primeiro, ele fala que o chamado dele ao apostolado foi um chamado independente. Segundo, ele diz que a sua independência dos demais apóstolos foi importante, porém, ele procurou se buscar o conhecimento dos apóstolos, chegar lá, mas depois que ele já tinha apresentado a sua confissão para o apostolado. E o terceiro, aqui que nós vamos estudar agora, é a sua autoridade é independente, não depende de ninguém, não depende de judeu nenhum. Vocês vão ver aqui comigo, a autoridade de Paulo é demonstrada através do confronto que Paulo teve com o apóstolo Pedro, que não foi pequeno, a gente vai ver aqui agora. Pedro é considerado o maior dos apóstolos, agora ele vai haver um embate. Não queria chamar de debate, porque alguns podem dizer, essa aqui é a opinião deles, essa aqui é não. Um embate onde eles convergiram para o mesmo propósito, isso aqui é importante. Mas vamos lá. Dos versículos 11 até o 14, acompanha comigo o verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia,
enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Né? Então, depois do Concílio de Jerusalém, que se deu no capítulo 15 de Atos, né? Capítulo 15 de Atos, Pedro foi para Antioquia e lá ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Você pode ler lá depois. Temos que lembrar que Pedro é um dos líderes. Pedro foi para Antioquia, foi depois representar Paulo e recebeu muita crítica. Temos que lembrar que Pedro é um dos líderes da igreja de Jerusalém. E é um líder, é um baluarte, é uma coluna mesmo. É uma profecia, inclusive, divina. Né? Então é um dos líderes da igreja lá de Jerusalém. Portanto, a repreensão que recebera de Paulo é uma repreensão séria. Não era qualquer repreensão, era séria. Né? E qual era o motivo dela? Está claro aqui no texto. Vamos ver mais para frente. Temos que lembrar que Pedro é um dos líderes, então, qual foi o motivo? O motivo não é doutrinário. O motivo não é doutrina, pois Pedro não negava o evangelho, mas o problema é de ordem prática. Ordem prática. Ele não estava condizendo com a verdade do evangelho que estava sendo pregado. Ele não estava condizendo. Então, ele não estava condizendo. Agora, presta atenção aqui. Eu li o versículo 11. Agora, olha o 12 de novo. Pois antes de se chegarem perto da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, vou ler o versículo 11 de novo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. E aí ele fala aqui que ele está conversando, e antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que ele comia, quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dele. Né? Dos gentios, temendo que eram os que eram da circuncisão. Havia uma rixa muito grande entre os dois grupos, de judeus que são chamados helênicos, e os judeus ortodoxos. Helênicos é aqueles que absorveram a cultura helênica e a cultura grega, e agora fazendo esta exigência, mais ou menos, ou pelo menos uma palavra escrita para todos os cristãos, conhecidos como católicos daquela época, de que era necessário fazer alguma coisa para acrescentar a salvação, que fé somente não era necessário, tinha que fazer muita coisa de obras, inclusive de caridade. Então ele está dizendo aqui, olha só o que está no versículo 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Houve uma rixa entre eles. Paulo está de que lado? Paulo está de lado do cristianismo, onde prega Cristo crucificado, ressurreição, ou tem um favor aqui que começa com a mãe, ou suposta mãe de Jesus, chamada Maria. Então, vamos ver a resposta que ele dá aqui, que é importante. Verso 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Cresceu mais, acontece com a gente, você vai ver lá no dia de batismo. Quando vi, verso 14, presta atenção, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, Paulo estava tentando entender a dinâmica de como poderia ser esse negócio. E Paulo estava tentando explicar para eles, né? Falando da importância de Pedro. E a gente vai ver essa importância de Pedro. Então, tudo que envolve sentimentos, angústias, frustrações, certamente Pedro teve diante daquele quadro. Ele abre a porta da cidade e dá de encontro com um exército enorme, né, de romanos. Então, ele estava bem nesse período aí. Verso 14, que está aqui de Gálatas. Aqui. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Você está entendendo o que começa a acontecer aqui?
né? Vai acontecer muito durante a história, a gente vai poder ver a história detalhe por detalhe, né? Mas cada pessoa que entrava no papado, que entrava na liderança, né? Era colocado, quando fala papado, porque é a liderança da igreja, era colocado para eles de uma forma, de um poder que essa liderança tinha, né? A gente vê aqui como era colocado aqui para eles, aqui no versículo 14 que eu estava lendo aqui, né? Então ele enfrentou de face a face a Pedro, né? No versículo 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém eles chegaram, afastaram-se para saber. Aí os demais judeus, versículo 13, também se uniram a ele, de modo que Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu, portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Mesmo que Pedro tinha toda essa autoridade, que alguns chamam ele até de papa, e não, né, com todo o respeito àqueles que o consideram, não é? Mas ele era o líder da igreja, e Paulo está batendo de frente com ele, né? Paulo percebeu o engano e tentou corrigir publicamente aquele engano, porque estava sendo difundido isso. Então ele tentou. E ele não agiu com ira, nem desprezou a Pedro. Pelo contrário, né? Mas agiu com a autoridade que Deus deu para ele, né? Para ele não desistir. E a sua correção foi em público, porque certamente o erro de Pedro se tornara público e a influência seria muito grande por toda a população. Paulo precisou fazer uma correção e não deixar o povo ir para casa sem correção, né? Em público, e Paulo precisava corrigir o erro, ou a igreja cristã teria uma divisão grego-judaica com certeza, porque a forma que Paulo se converteu e a forma que Paulo foi aceito, isso foi fundamental para o desenvolvimento do cristianismo. Aguenta mais um minuto, né? E eu só vou introduzir aqui o versículo 15, nós vamos parar aqui, porque olha só como muda. Nós, judeus, de nascimento e não gentios pecadores, não sabemos, desculpa, verso 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Percebeu que ele está atacando aqui os ensinamentos dos judaizantes? Porque é exatamente isso que ele faz, ensinando a verdade, né? E não importa quem era contrário, podia ser um líder da igreja, né? Como ele já disse, deve ser considerado anátema, falou aqui em Gálatas. Então, ele é muito forte, muito firme naquilo que ele está ensinando. Semana que vem nós vamos falar sobre continuidade, ainda já estamos terminando toda essa questão de defesa do apóstolo, né? E depois nós vamos entrar aqui na apologia do evangelho puro, que é muito bom. A partir do capítulo 2, você vai poder acompanhar comigo, tá bom? Muito bom estar aqui, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, Deus, por aquilo que aprendemos hoje, ó Deus, através da experiência, ó Deus, bíblica que nós estamos vendo aqui de Paulo, junto com aqueles líderes da igreja cristã judaica ali na Galácia, os Gálatas, a influência dos judaizantes. E, ó Senhor, nos ajude a amar a tua palavra, nos ajude a tirarmos as dúvidas, ajude-nos a entender sempre, ó Deus, a tua palavra, para que nós não sejamos, ó Deus, enganados por falsos mestres. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, da tua bênção e uma semana abençoada para todos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, um beijo no seu coração, fica firme no Senhor, ame a palavra, ame falar sobre a salvação, e que Deus dê boa semana para todos vocês. Fique na paz. Tchau.